Boa noite, professor. Boa noite, desejar boa noite a todos, né, que estão entrando agora. A gente está gravando a aula já. Eu tive um probleminha de login aqui há uns minutos, mas consegui conectar. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma aula normal. Bom, começar fazendo aqui uma retrospectiva da aula passada, a gente falou um pouquinho sobre água, né? Então, como essa é uma aula de alimentos, né, análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos, nós começamos falando da principal parte de todas as composições animais e vegetais que existem no mundo, que é a água. A maior parte do nosso corpo tem água, né? Tem água na nossa pele, nos nossos ossos, em todas as partes do nosso corpo tem água. Então, para a gente entender o que que é um alimento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele tem água, né? E essa água, ela pode aumentar a validade ou diminuir a validade, dependendo aí da quantidade de água que está dentro desse alimento, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender muito bem isso. A aula da semana passada já está no AVA, né? Eu já postei ela lá, então a partir de agora eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais rapidamente no AVA, né? Tá tudo funcionando normal, tá? E queria saber de vocês se alguém tem mais alguma dúvida com relação à matéria da semana passada sobre água. Alguém quer falar alguma coisa, descobriu alguma coisa, estudou ou não? Eu acho interessante, assim, a gente fazer algumas ligações importantes, né? Mas a principal delas é com relação à quantidade de água mesmo, né? A quantidade de água, né? Você ter mais água no alimento, o alimento ele ser mais molhado, mais facilmente ele se perde, né? A gente sabe que a água parada ela estraga, né? Então é fonte para micro-organismo, né? Ela pode desenvolver vários micro-organismos e ela pode também alterar as propriedades aí do alimento. Né? A gente tem isso que eu quero que fique bem gravado na cabeça de vocês. Outra coisa é a estrutura da água, aquelas estruturas com pontes de hidrogênio. Tá? Então, as pontes de hidrogênio elas são muito importantes na organização estrutural das moléculas de água ali no meio. Tá? Então, lembrando que quanto mais aquecido um sistema, mais ele tem agitação molecular. E essa agitação molecular é que faz as moléculas se liberarem dessas pontes de hidrogênio. Quanto mais quente, mais elas agitam até que elas viram vapor. Né? Então a gente tem isso também de importante para a gente entender. Quanto menos energia, né, menos essas moléculas se movimentam, até que essas pontes de hidrogênio formem redes cristalinas e congelem a água. Então, quando a gente consegue abaixar bastante a temperatura, essas moléculas entram numa estabilidade, fortalecem essas pontes de hidrogênio e formam gelo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisinha interessante que a gente falou aula passada sobre a água. Deixa eu ver aqui, é uma molécula que está em todo lugar, né? Ela é um ótimo solvente, né? A gente sabe disso que a água dissolve boa parte das coisas, né? Existem águas em diversas partes da matéria, tá? A gente tem aquela água livre, né, que é aquela que pode ser retirada mais facilmente dos objetos, são aquelas águas que têm um certo crescimento microbiano. Tava falando com a minha esposa que é nutricionista e a gente falando aqui sobre alimentos, ela falou que é bom a gente dar o exemplo da melancia. Boa parte da melancia ela é água, né? E a melancia, se você deixar ela depois de cortada no ambiente, ela estraga muito fácil por conta disso, porque tem um crescimento microbiano, tem as reações enzimáticas das enzimas do vegetal que está ali, que continuam sendo realizadas, que vai degradando o vegetal. Então, essa água livre seria como se fosse uma melancia. A gente tem a água ligada quimicamente, que é aquela que está ali junto com as moléculas, né? Está ligada ali junto, então ela tem uma mobilidade mais reduzida, não é fácil de retirar ela do alimento sem destruir o alimento. Tá? E a gente tem também, dentro dessa água ligada quimicamente, uma água mais constitucional, que é aquela que é mais forte, ligada mais forte nos alimentos, a água vicinal, que é aquela camada adjacente da água constitucional, e a água multicanadas, que é aquela que é mais
livre, né? Menos ligada à molécula, né? A gente tem também, por último, a água capilar, que fica presa em capilares de pequenos diâmetros, que elas ficam presas aí nessas pequenas estruturas. Tá? O que aqui a gente pode ver mais sobre a água? A atividade de água, né? Então, a atividade da água, ela é isolada de tudo, né? Um copo d'água tem atividade de água igual a 1. Né? Então, ela no alimento vai ter uma atividade de água muito menor, mas quanto mais próximo de 1, mais fácil o alimento estragar. Então, a atividade de água, ela tem essas desvantagens, né? Quanto maior a atividade da água no alimento, mais próximo for de 1, mais fácil o alimento se estraga. Depois... Professor, Oi. você está projetando alguma coisa? Porque não está Não, aparecendo não, aqui. não, só estou conversando com vocês sobre a aula passada que a gente Ah, falou tá. sobre água. Tá? Eu vou começar Ah, agora a nossa aula de hoje. Estava só tendo uma conversinha aqui sobre a aula passada, que é o que está lá no nosso primeiro encontro do AVA, né? Então, agora eu vou começar sobre a aula de hoje, só para ter uma retrospectiva aqui mais rápida sobre o que a gente falou, para situar as pessoas, que teve gente que às vezes não estava aqui a aula passada, né? Deixa eu abrir aqui. Hoje a gente vai falar de macronutrientes. Tá? Então, agora sim eu estou apresentando. Conseguem ver? Vou deletar o conteúdo aqui. Acho que agora tá legal, né? Então, na nossa unidade 1, seção 2, então unidade 1.2, vamos falar aí de macronutrientes, tá? Dos alimentos. Alguém tem alguma noção do que seria esses macronutrientes? Quando a gente fala de macro, seria algo que grande, né? Então, quais são esses maiores nutrientes que estão nos alimentos? Alguém tem alguma noção? Eu acho Vitaminas? não. Vitaminas seria micro, né? Micro? Micro. A gente vai falar deles na aula que vem, As mas proteínas, professor? isso, coisa grande, molécula grande. A gente vai falar de proteína hoje. A gente vai falar também de outros dois grandes macronutrientes, carboidratos e lipídios, ou seja, açúcar, gordura e proteína. Né? Então a gente vai falar desses três macronutrientes que formam os alimentos, né? Que dão a maior massa dos alimentos, isso que a gente pode dizer assim, né? Bom, para a gente definir isso, a gente tem que definir primeiro o que é alimento. Então, alimento é substância sólida ou líquida que são degradadas, então depois são utilizadas para formar ou manter os tecidos do corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Então, é tudo aquilo que a gente ingere, tá, que vai estabilizar as reações do nosso corpo. Então, os alimentos são fontes de estabilização para regeneração de tecido, para regular os processos orgânicos, enzimáticos, metabólicos, hormonais. Então, ela regula todos esses processos dos alimentos. A gente busca isso nas fontes externas do nosso corpo, porque o nosso corpo ele não faz fotossíntese, ele consegue produzir algumas coisas, mas a gente precisa ingerir a matéria-prima para o nosso corpo produzir essas coisas. Né? Então, ah, algumas vezes nosso corpo nem consegue produzir tudo que ele precisa. Né? Então a gente tem que acabar ingerindo alimentos por conta disso. Né? Para ter matéria-prima para o nosso corpo produzir o que ele precisa para sobreviver, e também algumas substâncias que ele não encontra, ele não consegue produzir sozinho, ele precisa que nós ingerimos para que ele regule ali processos enzimáticos e metabólicos dentro do nosso corpo, certo? Então, alimento é isso, tudo que a gente ingere para regular. E aí eu já faço a pergunta para vocês: sua alimentação é saudável? Será que você está tendo uma alimentação saudável, né? Se vocês soubessem o quanto influencia na nossa vida uma alimentação saudável, né, e eu acho que eu quero passar isso aqui para vocês hoje, né, vocês terem a consciência de que toda a saúde do seu corpo está muito ligada à sua alimentação. Tá? A gente entra no curso de farmácia e acha que a saúde está mais ligada à medicação, que alimento é secundário, que o alimento é algo que a gente vai deixando para depois, como um fast food, como uma besteira aqui, só para encher a barriga e continuar o dia. Só que
a nossa saúde, a estabilidade do nosso corpo está totalmente relacionada com aquilo que a gente ingere. Então, na nossa sociedade, as refeições básicas, que é o arroz com feijão, estão sendo substituídas por lanches que são altamente calóricos, cheios de substâncias maléficas para o nosso corpo, como sal e gordura em excesso. Lembrando que sal e gordura são importantes sim para o nosso corpo, só que quando a gente troca o arroz com feijão por um fast food, a gente está tomando uma dose muito exagerada de sal e gordura. E praticamente sem substâncias benéficas ao corpo, como vitaminas e proteínas, né? Aquela refeição vazia, tá? A gente fala, por exemplo, de um copo de refrigerante. Aquilo ali é uma caloria vazia, uma caloria que não tem serventia para o seu corpo a não ser acumular gordura, tá? Ela vai se acumular, ela não vai ser utilizada ali instantaneamente, nem vai te dar uma energia muito boa. Ela vai acumular e vai se depositar na forma de gordura. E quando ela for utilizada, ainda corre o risco de ser uma toxina. Ela vai ser tóxica para o seu corpo. Eu sei quem já ficou um bom tempo sem ir na academia, quando vai e o corpo começa a metabolizar a gordura do corpo, não é um processo fácil, é um processo dolorido. Você retirar aquela gordura que está acumulada gera muita toxina, dá dor de cabeça, você passa mal, né? Você tem uma dificuldade extrema em retirar a gordura adquirida do corpo. Então, a gente se pergunta que se você tem uma alimentação saudável, para ter essa alimentação saudável, a palavra-chave é variedade. A gente está vendo aqui a figura, né? Ovos, né? Grãos, comidas, verduras, né? A carne, proteína, carne vermelha, carne branca, né? Feijões, batatas. Será que você consegue ter um cardápio de variedade? A grande desculpa hoje em dia, né? A grande problemática quando você leva isso e um médico ou nutricionista te pergunta se você está tendo variedade, é que está tudo muito caro. Para você ter uma alimentação saudável, não é barato, né? Você prefere comprar ali o básico do básico, mas comprar com variedade não é barato, né? Então você tem que saber escolher muito bem para você não comprar coisas que vão perder e saber se alimentar com equilíbrio. Não é algo assim muito simples. Você precisa pensar na comida que vai ingerir, né? Aqui nesse quadro a gente tem algumas definições, funções, composição e a classificação dos alimentos, tá? A definição, eu já dei uma definição no começo, aqui a gente tem outra, é toda substância que é captada do meio exterior que seja capaz de cumprir as funções fisiológicas, psicológicas e sociais. Então, o alimento ele não entra só no físio, tá? Ele entra também no seu psíquico e no seu social, tá? Você vai ter ali todas as características do que você gosta de comer, do que você foi treinado a comer desde a infância, né? A gente fala que a nossa mãe acaba treinando a criança para um paladar específico, né? Então, nas funções fisiológicas, o alimento fornece ao organismo energia e materiais plásticos de modo a formar e regenerar tecidos e fluidos, e capacidade de regular o metabolismo. Isso é tão importante que, por exemplo, eu vou ter que citar minha esposa aqui sempre, né? Porque ela é nutricionista e ela é responsável pela UTI do Hospital de Urgências de Anápolis. Quando chega um paciente, por exemplo, que caiu de moto, tá? E ele pega e perde uma parte muito grande de tecido da perna, né? E fica uma ferida muito grande. Para aquilo se regenerar, para aquela ferida fechar, você tem que fornecer uma nutrição muito específica para aquele paciente. Você precisa fornecer o quê? Proteína, para aquela proteína formar de novo os tecidos de onde ele perdeu aquela parte de músculo, ou parte de pele, né, do seu corpo na queda da moto, por exemplo. Então, a função fisiológica de regenerar tecido é muito importante. Tá? Então, a pessoa entra na academia, ela quer crescer, quer aumentar a massa muscular, ela tem que fornecer para o organismo dela o material para aquilo. Né? Ela tem que se alimentar melhor, ela tem que comprar proteína, whey protein, né, que é a proteína isolada do leite. Então, tudo isso faz parte da função fisiológica do alimento. A função psicológica diz respeito à reação do indivíduo frente ao alimento. Tá?
tem gente que olha para a comida e torce o nariz para algumas coisas, né? Então, por exemplo, jiló, algumas pessoas não gostam, né? Chuchu, né? Verduras em geral, né? Algumas pessoas não comem fruta, né? Então, a psicologia de você ver um alimento e se sentir mal ou não ter vontade de se alimentar daquele tipo de alimento diz respeito à reação do indivíduo, da falta de treino do paladar, né? Você não tem ali um treino constante de experimentar coisas novas, que é sempre aquele arroz, feijão, bife e batata. Arroz, feijão, bife, batata, todo dia, todo dia, todo dia. Então, o indivíduo não tem aquele paladar apurado para experimentar algo amargo ou algo agridoce, né? Então, a parte psicológica diz muito a respeito na relação de você conseguir variedades de alimentos, e isso interfere na formação do indivíduo em si, porque você dando variedade, você fornece para o indivíduo diferentes vitaminas e diferentes aminoácidos que fazem parte dos processos fisiológicos, tá? Se você passa a se alimentar só de arroz, feijão e bife, você vai ter os nutrientes limitados daquilo que você se alimenta. Vai faltar para você algumas vitaminas essenciais para regular o metabolismo do seu corpo. Então, a parte psicológica diz muito a respeito das doenças que a gente acaba procurando por não experimentar novos alimentos. Tá? E a parte social, que é a inter-relação frente aos alimentos ou o papel de que um determinado alimento cumpre na comunidade. Tá? São os churrascos de domingo, o almoço na casa da avó, né? Aquela coisa da feijoada beneficente na sua instituição religiosa ou da pizza beneficente. Então, a parte social que o alimento cumpre também é muito importante nesse processo de estabilização do ser humano como um ser que tem uma saúde integral. Então, da mesma maneira que eu falo com vocês em cosmetologia, não sei quantos aqui já tiveram aula comigo de cosmetologia, ou não tiveram ainda, a primeira pergunta que fala, professor, mas por que você dá aula de cosmetologia, cosmético, num curso de farmácia? Porque cumpre essa função de tratar o indivíduo na sua saúde integral. Tá? E o alimento também, como na cosmetologia, faz parte do processo saúde e doença do paciente. Geralmente o alimento faz mais parte do processo saúde e doença do que os medicamentos. Né? A pessoa com déficit alimentar, ela tem aí problemas muito grandes hoje em dia, e a gente não está falando só de diabetes ou pressão alta, que as pessoas linkam o alimento sempre a diabetes e pressão alta. Até problemas cognitivos podem ser desenvolvidos pela falta da alimentação adequada. Então você falta ali mecanismos que vão ajudar o cérebro a se desenvolver melhor por falta de certos componentes que seu corpo precisa e você não está se alimentando daquilo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Composição do alimento, né, que a gente fala um pouco sobre isso. Água, a gente falou na aula passada, que é o principal, geralmente a gente sempre está ingerindo água com algum tipo de alimento, né? Todo alimento, não existe aquele alimento 100% seco, sempre tem uma porcentagem de água, a água nos permeia e nos rodeia nesse planeta. Os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Lipídios também são chamados de gorduras, tá? Então, carboidratos, proteínas e lipídios são os macroelementos, e os microelementos, que são os minerais, as fibras e outros microelementos, né, vitaminas e outros mais, tá? A classificação, os alimentos podem ser classificados quanto à origem, quanto à composição dos alimentos, quanto à durabilidade e outros. Então a gente pode fazer várias classificações dos alimentos, tá certo? Bom, falando de alimentação ou nutrição, né, que é um processo que os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para suas funções vitais. Isso pode ser crescimento, movimento, para reprodução, entre outros. Então, para tudo aquilo que você precisa realizar da sua vida, das suas funções vitais, professor, você está em pé ou sentado aí dando aula, tá? Se essa energia que eu estou tendo para dar aula, para conversar com vocês, para movimentar meus lábios e fazer raciocínios, isso provém de uma alimentação ou de uma nutrição que foi feita posteriormente e meu corpo está utilizando dessa energia para realizar suas funções vitais. Tá? Então, está tudo conectado. A alimentação, então, é um conjunto de hábitos e substâncias que o homem usa
eu não gosto de colocar isso, o homem usa, as pessoas usam, né? Não é só o homem. Eu tô para neutralizar isso de todo lugar que eu falo, que as pessoas usam, né? Não só com relação às suas funções vitais, mas também como um elemento da sua cultura e para manter ou melhorar a sua saúde. Tá? Eu não sou adepto dos pronomes neutros, né? Dele, dele, aquelas bobeiras que o povo fala, mas essa questão de usar as substâncias que o homem usa, eu gosto mais de colocar as pessoas, né? Essa coisa de você considerar homem um sinônimo de pessoas, eu acho isso muito antiquado. Acho que já passou da hora de limpar isso dos livros. Tá? Então, são esses hábitos e substâncias aí que nós utilizamos para manter as funções vitais. Tá? Então, a cultura está totalmente ligada. Quem já foi no Nordeste nunca comeu um acarajé quente, né, que é o apimentado, não sabe o que é queimar a boca com pimenta. Né? Então, todo local tem as suas manias. Né? A gente tem aqui em Goiás o nosso piqui, que os outros estados, né, torcem o nariz para o cheiro, não gostam do cheiro, e alguns goianos também não gostam do pequi. Misturado com a gueroba, então, que é uma palmeira amarga, né? Então, muita gente não gosta, né? Eu adoro, mas é coisa de infância, lembra casa de vó, cheiro de roça, de mato. Então, para a gente que é goiano, para a maioria de nós, né, surge essas essas ligações culturais com o alimento. Tá? Professor, nutrição Oi? e alimentação, então, tem o mesmo significado? Nutrição e alimentação, sim. Então, É porque a gente alimentação ou tende a assimilar, assim, nutrição como algo que é mais benéfico, né, isso, algo clínico, né? Algo do curso de nutrição, né? Ou algo relacionado, mas são sim sinônimos. São sinônimos. A gente tem diferentes fatores, como preferências, hábitos familiares e culturais. Os custos, como eu falei para vocês, não é barato você ter uma alimentação saudável hoje em dia, tá? Está cada vez mais caro. A disponibilidade dos alimentos, isso influencia o consumo dos alimentos do indivíduo. Então, você cria as suas rotinas conforme aquilo que você tem de disponível. Tá? A minha esposa sempre fala nas consultas, quando ela consulta uma criança, ela não vai consultar a criança, ela vai consultar a mãe. Porque a criança come aquilo que os pais oferecem. A criança não tem dinheiro e não tem a sua independência para ir no mercado e comprar. Então, tudo aquilo que a criança consome, se ela consome bem ou consome mal, foi oferecido pelos pais. Ela tem que tratar o pai e a mãe, não a criança. Né? Ela fala que a disponibilidade do alimento que a gente dá para a criança é que vai influenciar ela nas suas preferências durante a vida. E a minha tá dando um trabalho ali, não sei se vocês estão ouvindo o choro. Tá alto. O alimento e a água, então, são condições essenciais para a manutenção da vida. Sem o alimento de qualidade, que forneça nutrientes em quantidades adequadas, eleva-se o risco de desenvolvimento de doenças no nosso organismo. Né? Então, se a gente não consegue fornecer esses nutrientes, o risco de doença fica muito alto. Porque a gente tem três pilares ou três princípios para uma alimentação saudável. A gente tem que manter esses três princípios muito bem equilibrados. Que seria a variedade, já falei para vocês, a quantidade, a quantidade de opções que você tem no seu cardápio. Tá? O segundo princípio seria a moderação. Né? Por mais que você tenha variedade, não adianta você comer tudo que você tem disponível, senão você não vai ter a sua o seu efeito desejado, né? Se você come demais, ou isso é armazenado nas suas moléculas, ou é excretado por fezes, urina, né? Ou suor. Então, moderação sempre e equilíbrio. Tá? Você ter um equilíbrio dentro do que você come para mais ou para menos é sempre muito importante. Eu falo em equilíbrio porque muitas vezes as pessoas querem emagrecer do dia para a noite e pega e faz a dieta e corta toda a gordura da sua, cortando a gordura da alimentação, você não vai ter substância suficiente para formar o colesterol. Ah, professor, mas o colesterol é ruim. Não.
Nem todo colesterol é ruim, e o colesterol ele serve também como base para a formação de moléculas hormonais. Então você perde o equilíbrio hormonal do seu corpo. E aí cai cabelo, a pele fica um pouco mais seca, né? Então fica tudo mais difícil se você não tiver equilíbrio. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Acho que pronto, né? Nutrientes. O que são nutrientes? A gente tem uma imagem que mostra bastante isso, né? Os micronutrientes estão aqui, ó. Esses elementos traços, né, que são bem essenciais para a nossa vida e que a gente não consegue produzir. Então, todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos que são absorvidas pelo organismo sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Então, isso são os nutrientes. Então, são produtos dos alimentos degradados. Então, a gente come, né, os alimentos e eles vão sendo quebrados pelo nosso organismo. Né? Então, eles são quebrados em moléculas pequenas, né, e aí vai ser absorvido pelo organismo e isso vai se levar para a corrente sanguínea e vai ser utilizado pelo nosso corpo. Então, o alimento desagregado ou degradado é utilizado aí pelo nosso corpo na forma de nutrientes. A caloria é uma medida de energia liberada a partir da queima ou digestão do alimento e que é então utilizado pelo corpo. Cada nutriente fornece diferentes quantidades de energia. A gente tem nutrientes que fornecem mais e que fornecem menos. E quanto maior for a variedade de nutrientes que o alimento tiver, maior será seu valor nutricional. Isso tem um equilíbrio entre qualidade e quantidade. Tem alimentos que têm uma quantidade enorme de calorias, só que de qualidade ruim. Então não serve muito para o nosso corpo. Tá? Outros têm uma quantidade menor de calorias, mas uma qualidade maior. Então precisa sempre ter esse equilíbrio entre qualidade e quantidade. A gente precisa de sim de energia, tá? Mas a gente precisa também de nutrientes que tragam aí elementos que o nosso corpo utilize para suas reações metabólicas funcionarem corretamente. Tá? Dentro dos nutrientes, nós temos aí os dois grupos principais, né? Os dois grupos grandes, macronutrientes e os micronutrientes. Né? Dentro dos macronutrientes, nós temos aí carboidratos, proteínas e gorduras, que também são chamadas de lipídios, e dentro dos micronutrientes, nós temos aí vitaminas e minerais. Apenas os macronutrientes são responsáveis pelo fornecimento de energia. Então, esses micronutrientes, vitaminas e minerais, eles não fornecem energia para o nosso corpo. Os macronutrientes, sim, fornecem energia que nós precisamos para realizar nosso metabolismo, nossa atividade celular. Bom, macronutrientes, então, são nutrientes dos quais o organismo precisa em grande quantidade, são amplamente encontrados nos alimentos, que são os carboidratos, gorduras e proteínas. Vai começar falando aí dos carboidratos, falar de coisa boa, né? Que todo mundo gosta. Pão, macarrão, arroz, né? Então, batata, principalmente se for frita, né? Então tem muita quantidade de carboidrato aí nesses alimentos, né? Farinha branca, farinha integral, isso tem uma grande quantidade de carboidratos que é uma das principais fontes de energias do nosso corpo. Né? Então, esses carboidratos são nutrientes que fornecem essa energia para o nosso organismo. E essa ingestão de carboidratos evita que as proteínas do tecido sejam usadas para o fornecimento de energia. Quando isso ocorre, há comprometimento do crescimento e reparo dos tecidos, que são funções importantes das proteínas. Tá? O nosso corpo sempre prefere utilizar carboidratos do que proteínas nas suas funções energéticas. Né? Então a gente viu que carboidrato, proteína e lipídio fornecem energia para o nosso corpo, só que o nosso corpo prefere utilizar energia dos carboidratos. Nas proteínas, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, na minha mão, tem contração muscular. Essas contrações musculares, elas vão desgastando o músculo. Então a gente precisa de proteína para repor esses músculos que estão sendo desgastados.
tá? Para evitar que ocorra um desgaste, tá? Mais uma vez, levando para o paciente de UTI, o paciente deitado, acamado, ele tem um gasto calórico de proteína muito alto. Já viu o paciente quando sai da UTI, ele sai cadavérico. Por quê? Porque o corpo dele tem um metabolismo, um catabolismo de proteína muito alto. A pessoa está deitada há muito tempo, o corpo não diferencia muito carboidrato de proteína e começa a queimar proteína demais, tá? E isso compromete a musculatura da pessoa. Então a pessoa emagrece a proteína, a parte do peso proteico do corpo, né? A massa magra. Então, na UTI, a pessoa ela entra em catabolismo e perde muita massa magra. Por isso que você deve fornecer muita proteína para a pessoa que está num processo de UTI, né? A gente está falando tanto disso agora no Covid, né? As UTIs faltando aí. Então, existe esses tratamentos para quem está na UTI, é primordial o fornecimento de proteínas, né? Porque os carboidratos, eles são mais fáceis de serem utilizados, tá? Quimicamente, os carboidratos são átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se combinam para formar uma molécula de carboidrato, chamada mais comumente de açúcar. A fórmula geral é CH2O, né? N vezes. Esse N vezes pode ser de 3 a 7 moléculas de CH2O. Tá? Então, essa é a fórmula geral dos carboidratos. Tá? A fonte dos carboidratos pode ser de origem vegetal, exceto pela lactose e o glicogênio, que são de origem animal. Glicose, então, é a nossa principal fonte de energia do organismo. A frutose, ela é encontrada em frutas e também no mel. A galactose, ela combina-se com a glicose para formar açúcar do leite. A sacarose é uma mistura de glicose e frutose, né? Então a sacarose é o açúcar de mesa, né? Aquele açúcar que a gente utiliza comumente para adoçar nossas refeições, é uma mistura de glicose e frutose. E a lactose é uma mistura de glicose mais galactose, que é o açúcar do leite, que muita gente aí é intolerante ou tem alergia à lactose do leite, né? Então você pode ter esses problemas com a lactose. Os carboidratos podem ser simples ou complexos. Os carboidratos simples são moléculas menores, estão presentes em alimentos como o açúcar e o mel, então são moléculas bem mais fáceis de serem absorvidas pelo seu corpo, ou podem também ser resultado da digestão dos carboidratos complexos, que são moléculas maiores, depois de quebradas, elas formam carboidratos simples. Tá? Então, os carboidratos complexos são moléculas maiores, que levam mais tempo para serem absorvidas, já que antes disso precisam ser transformadas em carboidratos simples. Esses carboidratos complexos estão presentes nos pães, arroz, milho, massas e entre outros. Então, quanto mais integral for o produto, mais carboidrato complexo tem. E aí, o que a gente fala aqui? Quando a gente come um produto de farinha branca, né, um produto com muito açúcar, a gente tem carboidrato ali disponível rapidamente para o nosso corpo. Então, o nosso corpo ingere aquele açúcar, ingere aquele carboidrato e logo você vai ter o quê? Vontade de comer mais. Quando você come um produto integral, aquele açúcar complexo do produto integral, ou aquela fibra que está ali, vai demorar a digerir, vai ficar no seu estômago rodando, 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 e isso vai te dar saciedade por mais tempo. Tá? Então, essa é a diferença de um produto integral para um produto processado, né, que tem ali já o açúcar disponível na hora. A vontade de comer mais, mais e mais é muito mais fácil, porque o carboidrato é simples nos produtos processados. Nos produtos integrais, a gente tem carboidratos complexos que vão demorar um pouquinho mais a serem digeridos, e aí você vai ter uma saciedade por mais tempo, né? Não que ele emagreça. Se você comer produtos integrais em grande quantidade, você também engorda, né? Mas se você comer o produto integral numa quantidade menor, você vai ficar mais saciado do que você comer carboidratos simples numa quantidade menor. O amido é a forma de armazenamento de carboidrato das plantas e é a fonte mais abundante de carboidratos na nossa dieta. O amido está em todo lugar, na massa, no pão de queijo, no pãozinho de sal, né? Então a gente tem amido aí
nos bolos, né? A gente tem tudo que tem farinha de trigo, né? A gente tem aí amido no meio, né? Então é muito fácil de ser encontrado e ele sustenta muito bem. Já as fibras, as celuloses, são os carboidratos estruturais das plantas. Elas não são digeridas por nosso organismo e ocorrem nas folhas, caules, raízes, sementes e cascas de fruta. Tá, eles não são digeridos, mas por que então a gente tem que ingerir fibras? Porque elas facilitam o processo de digestão, tá? E elas também limpam o intestino, né, e todo o nosso trato gastrointestinal. A fibra ela dá esse poder de limpeza. Você come fibra, ela não vai ser digerida, mas ela passa pelo seu tubo do trato gastrointestinal e consegue limpar. Tem gente até que sente até vontade de evacuar mais fácil quando come fibras, né? Ela dá uma dor de barriga ou alguma coisa do tipo, porque não está acostumada a comer fibra, quando come, limpa o intestino. As fibras, então, a alta ingestão de fibras está associada a uma diminuição de ocorrência de obesidade, diabetes, distúrbios digestivos e também de doenças cardíacas, né? Agora a gente já está associando a alimentação à saúde das pessoas, tá? A dieta ocidental, né, ou seja, a nossa dieta, possui uma grande quantidade de alimentos animais ou processados que são isentos de fibra. Nas fontes de fibras nós temos as cascas, a aveia, o feijão, o arroz integral, a ervilha, a cenoura, sementes e frutas. São uma grande quantidade de fibras importantes aí para a nossa melhoria de digestão. A gente vai ver um videozinho agora falando sobre isso, né, os carboidratos. Espero que funcione aqui. Coisa rápida, 3 minutinhos. Deixa eu só liberar o som para vocês. Eu acho que vocês não estão escutando, né? Deixa eu compartilhar aqui o conteúdo e compartilhar o som também, senão vocês não escutam. Incluir o som do computador. Esse vídeo é um pouquinho antigo, é da época do Evaristo ainda estava na Globo, né? Então a gente tem um vídeo um pouquinho antigo, mas que funciona bem até hoje, né? Ele é bem interessante esse vídeo sobre carboidratos. A reportagem que nós vamos mostrar agora é para os diabéticos. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo descobriram que usar o aparelho de medição de glicose por mais vezes durante o dia ajuda muito no controle do açúcar no sangue. E nós vamos ensinar também como calcular a quantidade de carboidratos de cada alimento. O aparelho que mede a taxa de açúcar no sangue é um velho conhecido das pessoas com diabetes. A novidade é como ele está sendo usado. Os médicos da Universidade Federal de São Paulo orientam os pacientes a fazer vários exames num único dia. O paciente recebe o medidor e faz os testes em casa durante 3 dias seguidos, antes e depois das principais refeições. Semana a semana, os médicos analisam os resultados e assim conseguem ter informações mais precisas, como, por exemplo, quando ocorrem as variações da doença ou em que horário do dia a taxa de açúcar no sangue está mais alta ou baixa. Depois de um mês de tratamento, 70% dos pacientes conseguiram controlar a doença e afastaram os riscos de outros problemas de saúde. Um deles é a insuficiência renal, além de ser causa de cegueira e de problemas vasculares que levam à amputação. Infarto do miocárdio, derrames,
Tudo isso pode ser causado pelo mau controle do diabetes, por isso é tão importante controlar bem. Outro fator que pode agravar a doença é o descuido com as refeições. Escolher a alimentação correta é uma tarefa que a pessoa com diabetes deve levar muito a sério. E existe um método para isso. O paciente aprende a contar os carboidratos. O Jornal Hoje vai ensinar essa técnica que é bem simples. A nutricionista explica pra gente. Baseada numa dieta de 2.000 calorias, a gente vai estar utilizando como referência 200 gramas de carboidrato dia. Então, por exemplo, se a pessoa come uma banana apenas, ela consome 11 gramas de carboidrato. Ficam faltando para ela 189 ao longo do dia, fracionado. Ela distribui, então, isso durante as refeições. Isso, uma concentração maior nas principais refeições e em lanches intermediários. No rótulo tem que constar a porção, que no caso deste pão é 50 gramas, uma fatia e meia, que contém 23 gramas de carboidrato. Então, tendo aquela comparação que uma pessoa com 2.000 calorias poderia consumir 200 gramas de carboidrato, faltaria 177 gramas para ela fracionar ao longo do dia. Carboidrato é o açúcar do alimento, então é ele que vira a glicose no sangue. A gente conta, então, o carboidrato para ter um controle glicêmico nas refeições. Quando Wagner vai ao supermercado, já fica de olho no rótulo dos produtos. Depois que começou a fazer esses cálculos, passou a se alimentar melhor. Eu não fico restrito só ao diet. Então, para mim, foi super bom. Hoje eu consigo comer de tudo sem me preocupar muito com a questão do diet ou não diet. Bom, essa reportagem que você acabou de ver foi sugerida por vocês mesmos, nossos telespectadores. E vocês também. Ele vai falar só que tá no site, tá? E é isso, carboidrato. A gente precisa ter esse controle maior, né? E a gente tem que controlar a boca com carboidrato, sim, porque ele que dá esses problemas todos de saúde que a gente viu aí na reportagem. Bom, nossa segunda classe de macronutrientes, né, a gente vai falar agora dos lipídios, né, que são também um terrorzinho aqui para as pessoas. Né? A gente vendo aqui nos lipídios, a gente já fala aí de chocolate, né, mas a gente tem lipídios bons, como o óleo de abacate, o óleo de coco, as manteigas, os queijos, né, então tudo isso tem um pouco de lipídio, são os óleos da nossa alimentação, as gorduras. Tá? Então, gorduras ou lipídios são dos principais fornecedores de energia juntamente com os carboidratos. São responsáveis aí por proteger os órgãos contra lesões, eles mantêm a temperatura do corpo, ajudam na absorção de algumas vitaminas, como a D, E e K, a vitamina K também, e produzir uma sensação de saciedade depois das refeições. Tá? É interessante que a maioria das vitaminas elas são lipossolúveis, então as vitaminas elas se dissolvem em gorduras. Né? Então por isso que é importante a gente ingerir gorduras para a gente conseguir absorver essas vitaminas, porque se elas são dissolvidas em gorduras, a gente consegue ter uma absorção maior dessas vitaminas. Por isso a gente não pode retirar completamente a gordura da nossa alimentação. A gente precisa sim de gorduras, mas gorduras boas, tá? E a gordura ela produz uma sensação de saciedade muito rápido, né? Por exemplo, quando a gente come, vai lá no centro, faz uma besteira de rua, né? Vamos comer ali um quibe frito na rua, né? Aquilo dali bate no estômago e dá uma saciedade muito instantânea. Então, a gordura ela também tem essa função de dar saciedade ao nosso corpo, tá? Ela está bem ligada à questão hormonal do nosso estômago. Elas possuem os mesmos elementos estruturais do carboidrato, só que nas ligações de átomos são diferentes. A gente tem, por exemplo, aqui ó, uma molécula de gordura, 57 carbonos, 110 hidrogênios e 6 oxigênios. Então a gente tem aí gorduras que incluem óleos, gorduras, que são de dois tipos, gordura saturada e gordura insaturada. As saturadas, elas ocorrem principalmente nos produtos animais, como carnes, ovos, leite, manteiga, queijo e outros. Tá? As insaturadas vão ocorrer principalmente nos produtos vegetais. A gente tem gordura insaturada no azeite, no óleo de canola, de girassol, de algodão, de soja, de milho e outros óleos vegetais. Nós temos também as chamadas gorduras trans. É quando um óleo vegetal é hidrogenizado. Então, colocados algumas moléculas de hidrogênio nele para tornar líquido. E aí as gorduras trans são criadas nesse processo. A gente tem como fonte de gorduras trans margarina, bolos, principalmente os industriais, biscoito, torta, pastel. Né? E essas gorduras trans são responsáveis aí por 30 mil mortes por ano
aproximadamente, por doenças cardíacas. Elas entopem as nossas veias, né? Elas não conseguem ter uma boa fluidez dentro do nosso organismo. E falando disso, a gente fala de colesterol, né? Ele não é um tipo de gordura, tá? Ele parece gordura, é um composto parecido com esse nutriente e que participa de vários processos orgânicos envolvendo os lipídios e tem importantes funções, como a estruturação de células, formação de hormônios e também de vitamina D. Então, o colesterol ele é base para várias funções do nosso corpo, tá? Ele só é prejudicial quando é ingerido em excesso, porque ele acumula no sangue e isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, tá? Mas ele é necessário ser ingerido, tá? Mas em excesso, tudo que é excesso faz mal. Tem dois tipos de colesterol, que a gente chama ele popularmente de colesterol bom e do colesterol ruim. A gente tem o LDL, Low Density Lipoproteins, que é o colesterol ruim, é aquele que acumula no sangue. Low Density Lipoproteins são lipoproteínas de baixa densidade. Baixa densidade, ou seja, é como se fosse uma esponja ou um isopor. É aquela coisa que é grande e não tem peso, sabe? Então o LDL é o de low density, de baixa densidade, então é algo grande, sem peso, que acaba entupindo as nossas veias, tá? E o HDL, que é o High Density Lipoproteins, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom. E esse colesterol de alta densidade é como se fosse uma flecha, né, que vai limpando ali onde ele passa, tá? É o colesterol bom, responsável por retirar o colesterol ruim do sangue e levá-lo até o fígado para ser destruído. Todos nós temos os dois tipos de colesterol no nosso corpo. Existe um nível sanguíneo normal para cada um deles. Então, a gente faz exame de HDL e LDL para verificar os níveis de colesterol no nosso corpo, para saber se eles estão acima ou abaixo do normal. De acordo com o tipo de gorduras que são ingeridas, a concentração sanguínea destes elementos pode aumentar ou diminuir. Alguns alimentos aumentam o HDL e diminuem o LDL, como, por exemplo, óleo de milho, óleo de soja, oliva, canola, açafrão, girassol, margarinas dos óleos citados acima e também as azeitonas, né? Então, são alimentos que aumentam o colesterol bom. A gente também deve evitar alimentos como manteiga, gordura animal, a banha, carnes gordurosas com banha, pele ou couro, frituras, gordura hidrogenada e outros. Tudo aquilo que é bom, né, que a gente gosta, mas comer com moderação, tá? Porque a gente sabe que esses alimentos, eles têm o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que pode entupir as nossas veias, tá? Sobre lipídios. Então a gente tem aqui uma reportagenzinha do Drauzio Varela, coisa rápida, a importância do HDL. Pra vocês assistirem aí comigo. Existem dois tipos de colesterol. Nós temos o LDL, conhecido como colesterol ruim, e o HDL, conhecido como colesterol bom. O HDL tem a função de filtrar o excesso de gordura ruim do sangue, evitando que as placas de gordura se formem nas paredes das artérias. Essas placas aparecem quando há excesso de colesterol ruim na corrente sanguínea, que podem trazer complicações graves a longo prazo, como o infarto e o AVC. O colesterol bom é produzido no fígado. O corpo utiliza esse colesterol para produzir alguns hormônios essenciais para a nossa sobrevivência. É possível elevar o nível de colesterol bom através da alimentação. Preste atenção nas dicas. Procure consumir alimentos ricos em gordura boa, como abacate, azeite e castanhas de um modo geral. Peixes ricos em ômega 3, como o salmão, o atum, a sardinha, também contribuem para o aumento da qualidade do HDL. O ideal é manter os níveis de HDL acima de 40 mg por decilitro.
Quando está abaixo desse valor, há um aumento do risco de complicações. Faça um check-up anual para verificar os níveis de colesterol, principalmente se você tem mais de 40 anos e histórico familiar de doenças cardíacas. Consulte um médico. E mais uma vez a gente fazendo o link de alimentos com saúde, né? Então, lipídios, então, a gente tem essas gorduras que podem ser classificadas em essenciais e não essenciais, e quando a gente tem um nutriente que é chamado de essencial, é quando o organismo nosso não consegue produzir isso, precisa ser fornecido na alimentação. E a gente tem algumas gorduras que são essenciais, que a gente não consegue produzir isso, e a gente precisa fornecer na nossa alimentação. Aquelas não essenciais podem ser produzidas pelo nosso organismo e não precisam ser fornecidos pela dieta. Tá? A gente tem os ácidos graxos, né, como o Drauzio falou, ácidos graxos essenciais, que são os poliinsaturados, das famílias denominadas ômega 3 e ômega 6, que são necessários para a gente desenvolver o nosso desenvolvimento cerebral em fetos, né, e para a manutenção da integridade das membranas celulares, além de participar ativamente do sistema imunológico, melhorando ou deprimindo a resposta imune. Reduzem os níveis de gordura do sangue, previnem doenças cardiovasculares e aumento da pressão arterial. E melhoram também a circulação sanguínea, entre outras funções. Então, o ômega 3 e o ômega 6 são sempre benéficos ao nosso corpo. Né? Eles fazem parte de todos esses processos bons do nosso corpo. Os ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6 também são encontrados principalmente em animais marinhos, óleos de peixe e óleos vegetais. Né? Eles podem ser vendidos também assim, ó, em cápsulas ou em óleo puro. Bom, nós vamos então agora para o nosso último grupo, né, de macronutrientes, que são as proteínas. A gente vai falar um pouquinho de proteína. Proteínas são componentes necessários para o crescimento, para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Então, é tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver, né, as questões musculares do nosso corpo, os aminoácidos necessários para a produção de enzimas, de hormônios. Então, tudo isso está ligado às proteínas. Né? Quando você quebra uma proteína, seu corpo ele destrói o alimento, ele vai formar várias moléculas de aminoácido. Depois, as suas células vai pegar esses aminoácidos para construir novas proteínas. Então, por isso que é importante a gente ingerir proteínas para dar a matéria-prima que as nossas células precisam para fazer ali os seus processos de replicação celular, de desenvolvimento de enzimas e tudo mais. Essas proteínas entram na composição de qualquer célula, seja elas células nervosas do cérebro, células sanguíneas, como as hemácias, as células dos músculos, do coração, do fígado, das glândulas produtoras de hormônio, entre outras células. Então, qualquer célula do nosso corpo vai precisar de proteína para fazer as suas composições, né, para trabalhar. É como se fosse a proteína fosse o cimento que o pedreiro precisa para levantar as paredes. Tem a fórmula similar ao carboidrato, né? Então, parece muito com o carboidrato na questão de carbonos e hidrogênios, só que tem adições de nitrogênio, enxofre, fósforo ou ferro. Tá? Proteína é uma junção de mais de 50 aminoácidos e tem uma função estrutural no nosso corpo. Elas fazem parte da composição dos anticorpos, também do sistema imunológico corporal, participam ativamente de inúmeros processos metabólicos e de muitas outras funções do corpo. Quando é necessário, as proteínas são convertidas aí em glicose para fornecer energia, que é um processo denominado catabolismo metabólico, né? Você destrói proteínas quando você não tem mais energia de outras fontes do corpo. As fontes de proteínas completas, né, chamadas completas, incluem ovos, leite, carne, peixes e aves. As fontes vegetais de proteínas são incompletas em aminoácidos. Tá? E aqui a gente entra numa discussão muito interessante, porque os veganos não gostam muito de gente que fala que
quando se fala que as fontes de vegetais são proteínas incompletas. Na verdade, os vegetais também podem fornecer todas as proteínas que são fornecidas pela alimentação animal, tá? Só que a absorção dessas proteínas vegetais, ela é bem mais lenta, né, e precisa de uma adaptação muito maior, você precisa de uma ingestão muito maior de vegetais para que seu corpo consiga absorver todas as proteínas necessárias dos vegetais. Apesar das crenças de muitos técnicos, treinadores e atletas, resulta pouco benefício a ingestão de quantidades excessivas de proteínas. Se você ingere muita proteína, superior a 3 vezes o nível recomendado, você não aprimora a capacidade de realizar trabalho durante o treinamento intensivo. E para atletas, a massa muscular não aumenta simplesmente por comer alimentos ricos em proteínas. A proteína dietética excessiva, ela é catabolizada diretamente para energia ou é reciclada na forma de componentes de outras moléculas, incluindo gordura armazenada nos depósitos subcutâneos. Então, você comer proteína demais e não fazer exercício também, você aumenta a sua quantidade de gordura aí na sua pele. Isso é lá do livro Fisiologia do Exercício, do McArdley. Tá? Aqui a gente tem um quadro que fala das fontes mais comuns de proteína dietética, classificada por qualidade de proteína. Nós temos o alimento que são os ovos, que tem uma classificação proteica de 100, né? Então, o melhor alimento para se obter uma qualidade de proteína são os ovos, eles têm uma quantidade muito boa e muito bem absorvida de proteínas. Nós temos também os peixes, a carne magra, o leite de vaca, o arroz integral e branco, também tem uma quantidade boa de proteínas, feijões de soja, picadinho, farinha de trigo integral, amendoim, feijões secos e batata branca, que já são alimentos com a classificação proteica bem baixa, né? Que, ou seja, a proteína que não é muito bem absorvida pelo nosso corpo. Mas ainda assim, a grande maioria dos alimentos, animais ou vegetais, tem uma certa quantidade de proteína que pode ser absorvida. Aqui, nesse quadro, a gente tem a porcentagem de aproveitamento das proteínas ingeridas. Então, se você ingere um ovo ou ovos, 88% do que você ingere de ovo, você consegue absorver ou aproveitar daquela proteína. E aí vem diminuindo aqui para peixes, laticínios, carnes, grão de soja, arroz integral, feijão vermelho, coco, nozes, feijão branco, milho, pão integral e pão branco são alimentos com baixa porcentagem de proteína que não tem aí um bom aproveitamento da proteína ainda que é absorvida, que é ingerida, não é absorvida desses alimentos. E o nosso último videozinho de hoje, né? Mais um vídeo aqui de uma doutora nutricionista para a gente assistir. A proteína vegetal é mais fraca do que a animal? É possível ganhar músculo sendo vegetariano? Bom, primeiro eu vou te explicar por que essa ideia foi difundida e até hoje muitas pessoas acreditam que a proteína vegetal ela é mais fraca do que a proteína animal. Existem dois tipos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Pensa que a proteína é como um colar de pérolas, onde cada bolinha é um aminoácido. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso próprio organismo consegue produzir. Já os aminoácidos essenciais, eles têm que vir através da alimentação. E quando a gente fala de proteína animal, a carne, por exemplo, ela já possui todos os aminoácidos essenciais. E quando a gente fala de proteína vegetal, os alimentos não possuem todos os aminoácidos essenciais no mesmo alimento. Isso significa que para conseguir essa proteína mais completa, você precisa fazer combinações. Uma combinação que é muito interessante é a de cereal com leguminosa. Por exemplo, o arroz com feijão. Ou seja, com as combinações corretas, não vai faltar proteína na alimentação do vegetariano. E a gente pode ver que existem atletas de alto rendimento, fisiculturistas, pessoas que conseguem ganho de massa muscular sendo vegetarianos estritos ou veganos. Então isso não impede. É claro que por trás sempre tem um profissional nutricionista
Afinal, não é só a proteína que pode estar em falta quando você restringe uma alimentação. Tem a questão do cálcio, do zinco, do ferro e vários outras vitaminas, minerais, a B12, que você vai precisar consultar uma nutricionista. Mas como nesse vídeo a nossa atenção está voltada para as proteínas, eu vou te apresentar agora qual que é a base das proteínas das pessoas que decidem ser vegetarianas por motivos éticos, religiosos, amor aos animais ou qualquer que seja. A proteína ela é principalmente de leguminosas, que são os feijões, então pode ser o tofu, a própria soja, o grão de bico, a lentilha, a ervilha. A combinação dessas leguminosas com os cereais, igual eu já citei no vídeo, o que é cereal? Arroz, aveia. É importante que esse cereal seja integral, tá? E também das castanhas e nozes, castanha de caju, a própria noz, sementes como sementes de abóbora, semente de chia. Tudo isso vai ter bastante proteína. O tahine, que é de gergelim. Então, existe uma infinidade de alimentos vegetais que, com as combinações corretas, não vai faltar nada, nenhum mineral, nenhuma proteína para você. Então, se você já pensou em ser vegetariano, ou se você está aí nessa transição, tem mais alguma dúvida, ou tem interesse em saber mais sobre isso, comenta aí que eu trago mais vídeos relacionados a esse conteúdo. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Então, era isso, né? Eu agradecer a todos pela presença, né? Agora vamos aí tirar as dúvidas de quem tiver alguma dúvida com relação aos macronutrientes. Acho que a gente teve uma boa exposição desse conteúdo. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Pronto, voltei para vocês. E aí, pessoal? Como é que foi a aula? Tá tudo tranquilo? Entenderam o conteúdo? Tranquilo, professor. Foi de boa. Tranquilo. Tranquilo, né? A aula foi bem de boa, bem. É um material bem tranquilo que a gente tem. Semana que vem, nossa aula prática também, na questão Vai ser assim, professor? Vai continuar tranquilo assim? Eu espero que sim. Eu não gosto de trazer coisas que vocês não vão utilizar na carreira de vocês, né? Então, eu acho que esse tipo de conhecimento é dúvida que aparece na farmácia, na drogaria, no hospital, onde você estiver, você vai ter que sanar esse tipo de dúvida, né? Então, hoje eu até estava brincando com a minha mãe, ela pegou e postou um meme. O meme era um macaco perguntando assim, como é que o comprimido sabe onde dói, né? Aí eu fui explicar para ela do analgésico, que o analgésico, quando você toma, ele age no sistema nervoso central, ele desliga o sistema nervoso central, ou seja, ele desliga tudo, é como se fosse o disjuntor da casa, apaga todas as luzes. Aí ela, tá, então ele não vai lá na dor, tirar a dor do seu dedão, ele desliga tudo, né, e depois se você não melhorar essa dor no dedão, na hora que acabar o efeito, a dor vai voltar. Então a gente tem que saber essas coisinhas básicas para a gente saber tirar essas dúvidas das pessoas também. Não adianta a gente ficar aqui com palavra difícil ou com coisa muito rebuscada, certo? Semana que vem, então, está programada uma aula prática. Eu estou observando aí essas coisas de decreto, essas coisas, essa bagunça toda aí que nós estamos tendo com relação Professor, o cronograma das práticas é o que mandaram no grupo? Vai seguir aquele cronograma? Eu não sei, parece que ia ser dividido em grupos, mas ninguém até agora não falou nada. Como é que vai ficar esses grupos? Como é que vai ser dividido? Eu vou entrar em contato com o representante até eu tenho que entrar o mais rápido possível, né? Até sexta-feira eu tenho que entrar em contato para a gente decidir como é que vai ficar essa questão de grupos ou divisões para aula prática, né? Porque a gente fica tão assim, cara. Ia ser remoto, não falou? Remoto? Ia ser assim, não? O senhor tinha falado? Aula passada? Não, eu falei que não dá para fazer tudo presencial. Talvez a gente, algum conteúdo da prática eu ia trazer de forma remota, tá? Professor, a Dayana me informou que ela ainda ia dividir esses grupos das práticas. Certo, então. Vou conversar com ela, então,
Amanhã cedinho eu vou conversar com ela e vou decidir sobre isso, como vai ser semana que vem, certo? Para a gente ter uma noção mais clara com relação a isso. Professor, fugindo, e o seu estágio de assistência farmacêutica? Pois é, eu ainda não recebi a resposta eu até olhar aqui no celular. Pela Eu não data recebi que a você resposta. postou, vai ser como é que é? Vai ser quantas semanas? Vai ser igual o de 3? 3 semanas. 3 Nossa. semanas. As 3 semanas dividido por turmas ou vai ser 3? Cada pessoa vai ter que fazer 3 semanas de estágio? Isso, cada pessoa vai ter que fazer 3 semanas de estágio. Eita, vai Desse ficar jeito. puxado, hein, para quem trabalha. Puxadinha. São Sair 3 mais semanas. cedo toda a vida. Estágio é sempre assim puxadinho. Na minha época era pior um pouquinho porque era 4, sempre era um mês. A gente pegava as férias para fazer estágio. Mas é assim, complicado mesmo. A farmácia ela tem muitos estágios, né? Um curso com bastante estágio em várias áreas. Tá? E eu estou esperando a resposta do farmacêutico responsável pela CAFA para eu mandar os grupos, as vagas nos grupos. Eu ainda não mandei as vagas porque eu estou dependendo dessa resposta do farmacêutico da CAFA com relação à pandemia. Ele ficou de olhar para mim como vai ser os protocolos. Eu acho que até amanhã o prefeito vai decidir com relação a lockdown ou qualquer outra coisa, então a gente já vai ter respostas amanhã com relação às questões da pandemia. Certo? Vou finalizar a nossa gravação.